Um susto que se mistura com a alegria de ser mãe e pai. No nascimento, eles descobrem que o bebê tem uma cardiopatia, uma doença do coração. Foi o que aconteceu com Josme e Carlos Henrique. Ele nos enviou um e-mail sugerindo o assunto. A repórter Vanessa Carlos conta a história dessa família. Maria Alice, tão esperada, cresceu saudável na barriga da mãe durante os 9 meses de gestação. Coração batendo na medida certa. A gravidez de Josme foi tranquila. A menina nasceu medindo 49 centímetros e pesando mais de 3 quilos. Mas logo depois do parto, o susto. Nunca imaginei assim, que ela poderia nascer com algum tipo de problema. Portanto, na hora que ela nasceu foi um susto muito grande, porque eu achei que eu ia perder ela. Como a pediatra me passou, ela estava com... toda criança nasce roxinha. E depois, com o passar das horas, ela vai clareando aos poucos. E ela não, ela continuou roxa e foi cada vez mais ficando mais roxa. Maria Alice teve que ser transferida rapidamente de Prata para Uberaba. E logo que os médicos disseram que ela tinha cardiopatia, uma doença cardíaca, foi levada às pressas para fazer uma cirurgia de risco em Belo Horizonte. Essa cirurgia ela foi feita para amenizar o problema dela da artéria. Foi colocada uma prótese, né, que faz a ligação do coração para o pulmão, levando o sangue. Foram 20 dias de internação e ainda este ano a bebê terá que fazer uma outra cirurgia para retirar a prótese. Maria Alice tem 3 meses e pela vida inteira precisará tomar alguns cuidados. Ela só não pode levar muito susto, ficar muito nervosa, por causa da prótese. As orientações dos médicos vão além. Sempre que Maria Alice fizer tratamento dentário, por exemplo, terá que tomar antibióticos já prescritos para este caso. Mas, felizmente, a menina foi tratada na hora certa, está bem e tem uma vida normal. O que ficou foi a dúvida que atormenta os pais. Por quê? O porquê que ela nasceu com essa veinha fechada, sabe? A angústia dos pais por uma resposta. Nós convidamos o cardiologista pediátrico e também professor da Universidade Federal de Uberlândia, o Dr. José Alfredo Borges da Cunha. Ficou a pergunta da Josme. Por quê? Agora parece que eles estão um pouco mais tranquilos, né, doutor José? Mas por que aconteceu isso com a pequena Maria Alice? Existe uma explicação? É um problema genético? Quer dizer, ela nasceu com isso? Durante toda a gravidez, a gestação, existe um período que a gente chama que seria os primeiros 3 meses, que é o chamado período embrionário. Existe uma característica genética, na maioria das vezes, faz com que aquele coração, na sua formação, né, ele tenha essas alterações, que nós chamamos de cardiopatias congênitas, né? Como é o caso dessa criança. Nós já vimos, inclusive, muitos falarem que é doença azul. São aquelas crianças que nascem com um tipo de cardiopatia, que são as cardiopatias que ficam roxinhas, as crianças ficam roxas. Foi justamente o que o pai disse, né? Isso. Ao nascer, a criança ficou roxa ao nascer, mas esse roxinho persistiu. E ao persistir, foi notado que essa criança era portadora de uma cardiopatia. Que tipo de cardiopatia? Era uma cardiopatia cianogênica. A gente chama de cardiopatia cianogênica. Ou a doença azul, que há muitos anos atrás se falava muito dela, né? Mas acho que isso, a maioria das vezes, é uma condição genética, ou familiar até mesmo. Existem casos na mesma família de várias crianças com cardiopatia. Eu mesmo tenho experiência, né, de vivência de filhos que nasceram com cardiopatia e os outros filhos também tiveram cardiopatia. Então existe, com certeza, uma condição genética. No caso dessa família, parece que é o primeiro filho, né, a primeira filha. E é uma criança que nasceu com uma cardiopatia complexa, né? Pelo que o pai disse, o sangue não ia aos pulmões. Isso. É claro, é uma condição séria em que há necessidade do sangue passar para os pulmões. A criança deixou de viver dentro do útero materno, onde a placenta que era o pulmão, que levava o oxigênio para, né, para o sangue da criança, né, do feto.
E ao mesmo tempo, né, a placenta fazia a função do pulmão. Quando nasce, o pulmão é que faz a oxigenação. E se não existe um fluxo de sangue para o pulmão, essa criança vai ficar roxinha. Essa derivação que o pai comenta é uma cirurgia de urgência mesmo, é uma emergência neonatal, onde nós fazemos com que o sangue arterial, quer dizer, o sangue puro, seja jogado nos pulmões e, portanto, esse sangue se oxigena e volta novamente ao coração, para que a criança ela deixe de ser aquela criança roxinha, como foi ao nascer. Né? Então, nós temos uma infinidade, uma série de crianças portadoras de cardiopatias congênitas. Não é raro, então, doutor José? Olha, quando a gente pega as chamadas crianças com sopro no coração, cerca de 30% dessas crianças é que tem algum tipo de cardiopatia. E o que predomina dessas cardiopatias são as cardiopatias não como essa criança teve, né? Tem. São as cardiopatias que não cursam com cianose, com o roxinho. Com o roxinho. Né? Porém, 70% das crianças que nós encontramos com sopro são chamados sopros inocentes, então não são doença nenhuma. Convive normal. Convive normalmente. Pode levar uma vida normal. Agora, quando nós temos um caso como esse, que já ao nascimento, detecta, a família tem surpresa, né? É surpreendida pela cardiopatia, quer dizer, essa é uma cardiopatia séria, que precisa de cuidados. E quais os cuidados que ela vai ter que ter a partir de agora, né? A Josme até falou, ela não pode levar susto, ela não pode ficar nervosa, mas ela vai poder ser uma criança assim, ela vai poder correr, ela vai poder brincar. Com essa, a gente dá muito exemplo. Nós temos um caso de uma professora nossa, na Universidade de São Paulo, que ela faleceu com uma cardiopatia como essa, aos 82 anos, e ela viveu com essa derivação. Então a gente não sabe prever, né, como seria a evolução desses casos. Esse é um exemplo. Mas essa criança, com certeza, ela poderá ter uma vida razoavelmente boa, desde que ela seja acompanhada. Né? E isso de dizer que criança não pode levar susto, toda criança cai, toda criança machuca, toda criança corre. As orientações que nós damos aos pais é o seguinte: deixa o filho fazer o que quer. Ela mesmo se autolimita. Então, as crianças que têm cardiopatia, não precisa esse cuidado exagerado que se tem. É claro que a gente sempre recomenda, se as infecções, começa uma febre, por exemplo, sinal de infecção, o que o pai deve fazer? Procurar logo o atendimento. Para ser não atendido fica esperando, né, a coisa acontecer. Né? Mas a criança, dentro do possível, todas as atividades físicas são bem-vindas. São muito bem-vindas e a criança deve participar delas. Agora, doutor Zé, a Josme contou pra gente que a gravidez foi tranquila, né? Que nada foi detectado. Existe algum exame que pode diagnosticar esse problema ainda na barriga da mãe? Veja, a maioria das gestantes fazem, durante o pré-natal, a ultrassonografia. Quer dizer, a ultrassonografia pode, né, essa habitual, pode detectar, né, algumas malformações cardíacas, malformações mais complexas. Isso depende muito, né, do equipamento e inclusive do examinador. Hoje nós conseguimos dar diagnósticos quando se suspeita de uma cardiopatia, né? Hoje nós fazemos a chamada ecocardiografia fetal. Então são pessoas especializadas com equipamentos de ultrassonografia mais potentes, que conseguem detectar dentro do útero da mãe essas malformações cardíacas complexas, acompanhando essas gestantes e encaminhando essas gestantes aos centros necessários que tenham a estrutura adequada para recepcionar essas crianças e dirigir, né, esses casos de forma assim, adequada e completa, né, que tem uma assistência completa. Essa ecocardiografia, ela é feita pela rede pública ou não, doutor? Sim, muitos serviços já têm, né, a ecocardiografia fetal na rede pública. Nós ainda não temos, né, a ecocardiografia fetal no nosso serviço. Temos uma colega que faz, né, muito bem esse tipo de exame, mas quando os casos, né, são suspeitos, nós temos, inclusive, conseguido dar muitos diagnósticos antes do nascimento.
E aí sim, nós já temos estrutura dentro da nossa instituição para dar assistência a esses recém-nascidos. Sem a necessidade, é claro, de alguns anos atrás, nós tínhamos que encaminhar para os grandes centros, né? Agora, quando saber que uma criança tem algum tipo de problema de coração? Assim, de repente os pais estão assustados, né? Existem alguns sinais? Existem. No caso dessa criança, foi nitidamente o roxinho. Isso. Né? Agora, então, quando a criança é maior? Se a criança é maior, o que acontece? Ela começa, às vezes, a ter dificuldades para respirar, que a gente chama de dispneia, né? Podem ter infecções pulmonares de repetição. A criança também pode chegar a inchar, né? Ter um inchaço, esse inchaço pode ser até generalizado, que são sinais que nos levam leva principalmente os pais a alertar para que isso possa ser realmente, às vezes, um problema de coração. E a partir desse alerta, seguir todo o tratamento, sem medo, né, com cautela, mas tranquilo, porque às vezes os pais ficam assustados, desesperados, mas sem desespero, né, doutor Zé Alfredo? Sem desespero. Muitas vezes a gente é procurado, né, até à noite, porque ouviu-se um sopro e tem que correr para o cardiologista. Na realidade, não há necessidade. A maioria dos sopros cardíacos hoje são os chamados sopros inocentes, não são doenças graves, né? Eu queria muito agradecer o doutor José Alfredo Borges da Cunha, cardiologista. Obrigada pelas dúvidas que nós conseguimos esclarecer, principalmente a família do Carlos Henrique e da Josme. Eles podem ficar tranquilos, né, doutor José? Com certeza. Que a Maria Alice vai crescer saudável. Esperamos que sim. Né? Obrigada, doutor José Alfredo. Eu que agradeço.